um verdadeiro tapa na cara dos leitores e do mercado editorial. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e eu finalmente estou vindo aqui gravar esse vídeo. Eu tô pra gravar esse vídeo há aproximadamente 7 meses. Por quê? Yellowface foi um dos primeiros, se não o primeiro, livro que eu li agora em 2024. E eu já tava com o roteiro dele pronto há meses. Eu acho que desde a semana que eu acabei de ler eu já tinha escrito uns tópicos assim que eu queria abordar. Mas eu queria aproveitar agora que o livro tá aí pra sair finalmente no Brasil, tem mais gente interessada, as pessoas estão começando a falar mais, pra falar um pouquinho sobre essa leitura, porque eu achei esse livro tão sensacional. Então, antes de mais nada, se você puder já deixar o like aí no vídeo, se inscreve no canal, por que não? Aqui eu falo, se você chegou aqui agora, eu falo sobre mercado editorial, o trabalho com livros, e geralmente trago aqui alguns livros ou que falam sobre a história dos livros, que tem alguma coisa a ver com o trabalho com livros. Às vezes eu trago um que só me marcou muito mesmo, e eu queria muito conversar com alguém, e livros de bruxa e bruxaria. Enfim, eu queria falar sobre esse livro, dividindo esse vídeo em 2 blocos, digamos assim. O primeiro eu vou falar um pouco da história e da questão do livro puramente como uma ficção e uma história fechadinha em si. Yellowface, que vai ser publicado aqui no Brasil, pelo visto, pelo título Impostora, foi escrito pela mesma autora de Babel, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, que também foi um dos meus favoritos. Eu já fiz o combo da Kwang esse ano, já fui lendo os 2 dela. E também da Guerra da Papoula. O livro começa apresentando a história de 2 amigas, a June Hayward e a Athena Liu. Elas estudaram juntas e se formaram ali na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então já uma universidade mega conceituada. E elas publicaram seus romances de estreia mais ou menos ali na mesma época. Só que a Athena, ela já começou a estourar, já a explodir logo de cara assim que ela se formou. E a June, por outro lado, ela só começou a receber umas migalhas de reconhecimento, digamos assim, e acabou se tornando frustrada, a gente já percebe isso logo de cara. Porque ela tá sempre se comparando ali com a amiga dela. E isso não é spoiler, tá? Já no primeiro capítulo, e tá na sinopse do livro que vai sair aí. Quando elas estão ali num encontro na casa de uma delas, acontece um acidente bem bizarro, que eu acho que inclusive a Kwang escolheu, eu não vou falar pra não dar spoiler, porque eu acho que isso sim é interessante ver durante a leitura, mas eu já acho que até a forma como a Athena morre ali, eu acho que foi bem escolhida a dedo, sabe? Mas enfim, acontece esse acidente, a Athena morre, e a June, que tava ali no momento, ela tava na casa da Athena, ela descobre o manuscrito inacabado, que se tornaria o próximo lançamento da Athena. O livro, ele é uma obra experimental que vai focar principalmente no contexto histórico pós-Primeira Guerra Mundial sobre a questão de trabalhadores chineses. E a Athena já estava se tornando muito conceituada pelo tipo de história que ela escrevia. E a June ali, ela vê esse manuscrito, ela já encontra o potencial naquele texto, só que ela acredita que ela ainda pode melhorar e concluir o livro. E aí, no impulso, ela rouba esse manuscrito, termina e manda pro agente dela. E aí ela recebe a proposta de publicação. E se já parece que logo no começo do livro já tá tudo meio cagado, começa a ficar tudo pior ainda. Por quê? A June é uma mulher branca que não tem lugar de fala nenhum sobre aquelas coisas que ela tá escrevendo e que ela começa a levantar uma bandeira. Inclusive, por sugestão ali da editora, ela começa a adotar outro nome para assinar os livros, que seria um nome mais ambíguo. Então ela para de adotar o nome de autora dela, de June Hayward, e passa a ser Juniper Song. E a partir daí é uma sequência de acontecimentos que, gente, eu juro por Deus, eu li o livro, eu queria arrancar os meus cabelos. Eu não lembro a última vez que eu fiquei com tanta raiva, tanto ódio de uma protagonista. E você começa a ver as coisas, assim, degringolando, e a situação dá um nervoso que você realmente... Ainda bem que eu tava ouvindo no audiobook, porque eu acho que se eu estivesse lendo no livro físico, minha vontade era de rasgar aquele livro. E ali começa a quase ser construído quase que um thriller, assim, um suspense, porque
Alguém, pelo visto, começa a perceber que ela tá mentindo, que ela tá se passando, que ela tá forçando a barra, tentando ser uma pessoa e fazer parte de uma comunidade, de uma minoria que ela não faz parte, e vai virando uma bola de neve. Então, a gente começa a ter debates sobre apropriação cultural, sobre racismo, identidade racial, cultura do cancelamento. Inclusive, o próprio título do livro, né, no original, Yellowface, ele é bem forte, assim, na minha opinião, e propositalmente ali, né? Aqui seria um pouco complicado, eu acho, que traduzir, tanto que eu vi até algumas pessoas comentando sobre a tradução esvaziar um pouco essa crítica da questão da impostora, porque o termo Yellowface, ele traz muito uma questão racial ali, que só o adjetivo impostora não conseguiria contemplar. Acho que também foi uma das razões para a editora ter mantido ali como subtítulo, ou como parte do título, enfim, o Yellowface, que seria a prática, né? A gente conhece mais a prática do blackface, que era uma prática muito comum até o século passado e extremamente racista, extremamente degradante, pejorativa, que pessoas brancas se pintavam com tinta preta e, gente, é muito degradante, enfim, pra fazer personagens de pessoas pretas, assim. E isso por si só já carrega muita coisa, né? Então o Yellowface, ele tá muito atrelado a essa questão. Inclusive no dicionário de Cambridge, a definição que eles trazem de atores mudando a sua aparência com maquiagem para tentar parecer um pouco mais com pessoas ali do leste asiático, em filmes, em peças, etc. Então já dá para entender ali de onde vem o título, pensando ali na questão do enredo do livro. Porque é realmente uma forma de desumanizar as pessoas. Inclusive tem um artigo de 2018 da Vogue, eu acho que é da Teen Vogue, que é muito interessante. E vale a pena ler, e o título do artigo é Yellowface, Whitewashing and the History of White People Playing Asian Characters. E aí tem logo uma manchete ali, e tem logo um bigode ali, né, uma frase no começo da jornalista, no começo da matéria, que fala assim: é o auge do privilégio branco acreditar que uma pessoa branca é mais capaz de fazer o papel de um personagem asiático do que uma pessoa asiática. A autora realmente traz muitas questões ali, e é um livro até curto. Aqui no Brasil ele vai sair com menos de 400 páginas, e eu falo curto porque poderia ser tão mais, assim, de aprofundar em outras questões. Inclusive essa foi uma crítica que eu vi algumas pessoas fazendo, de que era um livro superficial em alguns sentidos. Mas a minha humilde opinião, eu acho que a autora, ela não quis mesmo se aprofundar em outras coisas, ela realmente quis fazer uma sátira, e na minha opinião, a sátira se basta. Mas calma que eu ainda tô dividindo em duas partes esse vídeo. Então, ainda do ponto de vista da história de Yellowface, ou de A Impostora, é uma história perfeita, perfeita. Se você assistiu ficção americana e gostou, essa história é pra você. Você tem que ler esse livro, porque ele vai trazer muitas das questões e dos incômodos, principalmente, que a gente sente em ficção americana. Do ponto de vista da história, fiquei extremamente envolvida do começo ao fim, mas, na minha opinião, quando vai chegando ali no final, eu sinto que a história em si, ela se perde um pouco, e eu particularmente não gostei muito do final. Mas aí não tem como eu falar sem spoilers, porque, enfim, vai estragar o plot inteiro. Mas o final me deixou um pouco decepcionada, eu esperava que fosse outra coisa, e eu acho que poderia ter sido uma coisa diferente, que não invalidaria as críticas que a autora traz ao mercado, que eu já vou falar daqui a pouco, e ainda seria uma história mais coesa por si só, porque eu sinto que ali o ritmo também se perdeu um pouco, mas ainda assim eu acho que é uma história que vale muito a pena de ler, porque tem muito, muito, muito a ser discutido. Agora, do ponto de vista de mercado editorial, de crítica ao mercado, eu achei fantástico, pelo mesmo motivo que eu amei ficção americana. E assim, eu vi muitas pessoas se doendo por causa desse livro, assim, principalmente quando você vai ver as resenhas, assim. Se você entra no Goodreads, tem muitas resenhas de 1 estrela, de 2 estrelas, 3 estrelas. A média dele é 3,78 estrelas, se eu não me engano, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu acredito que muitas pessoas se doeram por algumas questões, principalmente das críticas. Teve, inclusive, uma... Eu não costumo ler muita resenha, sabe? Enfim, mas eu fui pesquisar pra ver o que o pessoal tava falando desse, justamente por ser um livro que incomoda tanto. Eu senti que muitas pessoas se doeram,
é porque a autora pesa muito a mão nas críticas. E assim, a autora parece, a Kwang, que ela escreveu de um lugar muito pessoal, porque ela já comentou em algumas entrevistas coisas que aparecem como críticas ou como personagens ou como falas mesmo dentro da narrativa do livro. E a autora, ela parece que ela escreveu Yellowface durante a quarentena, né, durante ali a pandemia, quando ela estava muito imersa na bolha da comunidade literária do Twitter. E assim, gente, a gente sabe que a bolha literária do Twitter, as book redes em geral, são lugares que, por mais que a gente preze muito por diversidade, representatividade, por mais que a gente queira se mostrar muitas vezes como uma comunidade muito empática, muito aberta, muito à frente, a gente sabe como funciona a cultura do cancelamento, por exemplo, a gente sabe como funciona o esvaziamento de pautas em prol de irritar, de viralizar, e a gente sabe como funciona principalmente o Twitter, né? Então tem até um ponto ali da história que são, basicamente, a autora, ela criou ali vários tweets e ela foi colocando de pessoas que vão criticar a autora, que vão criticar o livro, que vão, enfim. Então, a Kwang, ela traz um retrato que, na minha opinião, e como pessoa que trabalha no mercado editorial, eu acho extremamente verídico. Inclusive, muitas das críticas que as pessoas fazem a Yellowface, eu interpreto muito como realmente Yellowface deu certo. Yellowface é o retrato da realidade. Por quê? Uma das questões que a autora traz ali é sobre como o mercado editorial, ele na verdade não tá de fato acreditando naquilo que ele tá publicando, tipo essas tendências, sabe? Quando a gente fala, porque agora nós estamos publicando livros mais diversos, livros com mais representatividade. Na verdade, a gente já conhece muito essa prática aí do Black Money, do Pink Money, e a gente começa a perceber que muitas vezes é só porque dá dinheiro, né? E não porque de fato as pessoas que estão ali atrás acreditam naquilo. E a gente começa a perceber isso pelos comportamentos das pessoas. Por isso que eu linko muito com ficção americana, porque o ficção americana ele traz exatamente esse retrato. Até quando a gente tem aquela parte da negociação ali do título do livro com o autor e os editores e o cara que tá ali responsável pelo marketing, assim, é satírico, é pra ser forte, mas realmente acontece isso. E uma coisa que aparece em Yellowface é que o mercado também parece que só abraça pessoas não brancas quando elas estão escrevendo sobre coisas que são traumáticas, ou estão falando sobre racismo, ou estão falando sobre contextos históricos em que determinada população ou determinada minoria foi extremamente afetada ou violentada, ou enfim. E a autora, ela traz muito isso, e aí quando você vai ver as críticas de Yellowface, muitas pessoas estão falando que a Kwang, que escreveu livros como A Guerra da Papoula, por exemplo, que viraram fenômenos editoriais, o próprio Babel, inclusive, quando ela sai um pouco ali da curva, já não cabe mais no que as pessoas esperam dela, então parece que a mão pesa muito mais e as pessoas não querem esse tipo de história vindo dela, por exemplo. E essa é uma coisa que tá ali muito presente. Mas o meu lugar de fala como pessoa branca, eu não vou nem conseguir, nem se eu quisesse, entrar muito a fundo na questão dessas dores. Então, inclusive, eu vou deixar aqui o link embaixo de uma booktuber que eu adoro acompanhar, que é a Cindy, e que ela fez, eu não sei se foi ano passado, começo do ano passado, ou ano retrasado, enfim, quando o Yellowface saiu, ela fez um vídeo, inclusive, criticando muitas coisas e muitos retratos, assim, que a Kwang traz. E o vídeo, assim, ele é excelente, fica a recomendação aí também. E ela traz uma visão de fora, né? Porque eu tô falando aqui com a visão do mercado editorial brasileiro, né? E do público e da comunidade literária brasileira. Mas ela, por estar ali nos Estados Unidos, no mesmo lugar que a história de Yellowface se passa, ela consegue trazer muito mais um paralelo, assim, algo muito mais real pra gente entender também como que funciona, né, o comportamento das pessoas, dos leitores por lá. Então fica a recomendação, o vídeo dela é excelente. Inclusive, questão de críticas que ela faz à história e coisas que ela pontua que ela gostou muito, que ela achou, assim, muito boas. E ainda pensando em mercado editorial, uma coisa que eu achei muito interessante do livro é que ele parece que é uma imersão no processo de publicação de um livro, assim. E pode parecer uma coisa boba, mas eu sei que, assim,
provavelmente se você tá assistindo esse vídeo por já me seguir ou já me acompanhar de alguma forma, provavelmente você tem interesse em saber um pouco mais sobre como funciona o mercado editorial e o trabalho com livros. E em Yellowface, a gente consegue acompanhar bastante desses processos, assim. Então, desde o momento de você ter aquele contato com a gente, as ofertas das editoras, algumas etapas ali, né, de publicação. Então, quando geralmente o autor tem a oportunidade, né, de sentar com uma equipe de publicidade e marketing para discutir um plano de divulgação, essa questão dos prazos muito extensos, assim, para você, que lá fora a gente vê muito, né, para você terminar um livro, para você publicar, o calendário de publicação deles, a minha percepção, assim, é muito maior e é desenhada com muito mais antecedência do que em vários casos aqui. Então também são aspectos que eu achei muito interessante, assim, que quando eu fui lendo, eu fui pensando, talvez o pessoal vá gostar de saber um pouco mais disso, de ver isso na prática, entre aspas. E assim, eu gosto muito de livros que incomodam. Livros que são muito reais, que incomodam, que realmente colocam o dedo numa ferida ali e causam alguma reação de alguma forma. E eu acredito, assim, pelo que eu senti lendo, pelo que eu conversei com outras pessoas que leram e pelo que eu vi ali por alto de resenhas e comentários, e Yellowface, ou A Impostora, né? É um livro que é impossível você sair indiferente, sabe? Ou tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar, tem gente que vai gostar disso, não gostar daquilo, mas agora, indiferença, sabe? Aquele livro não é um livro morno, ele não é um livro maçante, ele não é um livro que te deixa entediada, muito pelo contrário, ele tá sempre, assim, te jogando de um canto pro outro, e assim, eu li na base do ódio mesmo, como eu falei aqui no começo, porque tem umas coisas que acontecem ali, e o livro, ele é narrado do ponto de vista da June. Então assim, eu ainda ouvi no audiobook, e eu achei a narradora tão boa, porque à medida que ela vai falando ali, parece que realmente ela encarna a June, e você tem vontade, sabe, 5 minutinhos ali no tapa, sabe? Mas um dos motivos que eu quis trazer, né, gravar um vídeo e falar sobre isso, não só do ponto de vista ali do mercado editorial como um todo, né, como eu falei, ele é uma crítica quase impecável, assim, eu acho que é uma crítica impecável a sua maneira ao mercado editorial, aos processos, aos profissionais, a essa falsa noção de estar livre de preconceito, sabe? De abraçar o diferente, abraçar a diversidade, que a gente adora levantar essa bandeira, quando na verdade, né, mais uma vez você vai ver o comportamento nos bastidores, a coisa não funciona dessa forma, infelizmente. Mas também porque é um livro que acho que justamente por ter sido escrito, pelo visto, de um lugar muito pessoal ali da autora, também é uma história que coloca o dedo na ferida da própria comunidade literária. Então, assim, é um livro que, para além só do mercado editorial, de quem tá ali trabalhando no livro, fazendo livros, também é uma crítica à forma como nós, como comunidade literária, lemos essas histórias, enxergamos esses autores, como que a gente promove esses debates nas redes sociais, a forma como bandeiras são levantadas online, que, como eu falei até no começo do vídeo, muitas pessoas esvaziam pautas, e a gente vê muito, assim, dessa cultura do cancelamento, da lacração. Sabe aquela coisa de, se você fechasse o Twitter, esse problema realmente existiria? É muito por aí também. E deu pra sentir muito como que a autora, né, a Kwang, parece que ela se doeu muito em diversas questões, críticas que ela já deve ter sofrido e tudo mais. A Cindy, inclusive, no vídeo dela, fala um pouco sobre isso, até sobre um pouco da bagagem e de alguns privilégios, digamos assim, principalmente de questão financeira e de acessos que a Kwang, por exemplo, teve. Então, por isso que eu falo pra vocês assistirem, porque é bem interessante. Mas eu sinto que ela conseguiu trazer essas dores, essas críticas, de uma forma sensacional, porque, como eu falei, você pode não terminar e falar assim, como é o meu caso, nossa, eu amei a história como um enredo, como narrativa ali, 10 de 10, perfeita. Não foi assim, tanto que, como eu comentei, o desenvolvimento ali teve uma hora que me incomodou um pouco, porque eu achei que ficou meio fantasioso algumas coisas. Mas como um livro, como uma crítica, como uma sátira, eu acho que o livro é impecável e
todo mundo deveria ler, né? E eu acho que se aí você se sentiu incomodado de alguma forma ali por alguma questão, alguma dessas críticas ali, talvez seja o caso, né, de pensar por que eu fiquei incomodado com essa crítica aqui? Por que esse diálogo aqui me incomodou? E eu gosto de livros assim. E por trabalhar no meio, por estar em contato ali com a comunidade literária, por fazer parte da comunidade literária, né, como criadora de conteúdo, por exemplo, eu acho que essas são histórias e publicações essenciais pra gente dar uma atençãozinha especial. Provavelmente eu esqueci de falar muita coisa sobre Yellowface, deixei de falar muita coisa, porque é um livro que dá pra você pegar tópicos específicos e esmiuçar e debater. Esse é um ótimo livro para leituras coletivas, inclusive deixo aí a sugestão para quem tem clube de leitura, quem tem os catarses, quem faz LCs e tudo. É um livro que vai render, viu? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixando aí o lembrete pra me seguir nas redes sociais de uma forma ou outra. Eu tô sempre falando dos livros que eu tô lendo de forma mais atualizada ali e meio que ao vivo, digamos assim, né? No Instagram, na Rede da Dancinha, tô falando muito sobre mercado editorial, né? Falando em trabalho com livros. E tô de segunda a sexta ao vivo lá na Roxinha fazendo lives enquanto eu trabalho. E aí eu surto realmente ao vivo quando eu consigo ler ou tô comentando sobre os livros que eu tô lendo, minhas leituras atuais. Lá é mais em tempo real. E falando em LCs, eu também tenho um Catarse, que é uma forma de apoiar meu trabalho como criadora de conteúdo, para eu conseguir continuar priorizando também o trabalho de conteúdo, seja sobre mercado editorial, sobre o trabalho com livros ou sobre os livros e as histórias que eu quero apresentar para as pessoas, que eu quero que toquem ou incomodem as pessoas também de alguma forma. Vou deixar aí se você quiser apoiar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tinha muito tempo que eu não falava de um livro específico aqui no canal. E é isso, obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!